Ascensão através de habilidades. Episódio 217. 30º andar. Anéis brancos e verdes escuros. A nota solicitava um encontro no último local em que se encontraram. O último encontro de Taizan com Hafran foi no 30º andar, a uma distância significativa de 22 andares do 52º. No final das contas, Taizan não teve outra opção senão subir os andares um de cada vez. Eu me pergunto o que foi criado. Uma vasta gama de materiais foi utilizada. Cada um era de uma qualidade que poderia facilmente ultrapassar o 50º andar, aumentando as expectativas inevitáveis. Dados os materiais, o anel resultante deve durar até que o labirinto seja limpo. Mas mesmo Hafran pode não ter sido capaz de trabalhar com tais materiais. É incerto. O fantasma também parecia duvidoso. Se alguém tiver as habilidades, pode ser ele, mas é incerto. Como vai acabar? Enfrentando inimigos formidáveis e seres de alto escalão à frente, novos equipamentos eram absolutamente essenciais. Com um misto de expectativa e ansiedade, Taizan chegou ao 30º andar. Você chegou. Hafran o esperava lá. Ele parecia significativamente mais desgastado do que Taizan lembrava. Seus músculos haviam diminuído como se estivessem desinflados e sua pele estava rachada como terra seca. No entanto, seus olhos brilharam mais do que antes. Você está bem? Um pouco. Fisicamente, estou um desastre. Mas mentalmente, estou mais limpo do que nunca. Hafran estalou o queixo. O que você procura está ali. Taizan seguiu seu olhar até uma bigorna. No topo da bigorna havia um par de anéis. Um era de uma pureza incomparável, de um branco imaculado, enquanto o outro era de um preto que parecia engolir tudo em seu caminho. Uma aura sutil emanava dos anéis, significando sua natureza extraordinária. Enquanto Taizan pegava os anéis, Hafran o advertiu. Você deveria ter cuidado. Taizan levantou os anéis. Instantaneamente, uma força emanou dos anéis. Parecia repelir tudo que se aproximava. Taizan os liberou instintivamente. Ele olhou atentamente para os anéis. Do par, uma aura que lembrava um ouriço brilhava. O que é isso? Esses malditos anéis escolhem seu dono. Se eles não gostam de alguém, não os aceitarão. Por causa disso, não consegui nem chegar perto da bigorna. Hafran resmungou, enquanto o fantasma soltou um suspiro de surpresa. Ego toca, você fez isso? Não tanto, mas parece que eles possuem um fraco senso de identidade. Dados os materiais, eu previ isso, mas não esperava que eles fossem tão exigentes. Hafran falou enquanto enfiava carne seca com força na boca. É difícil dominar os anéis apenas com força. Espere um pouco, vou fazer uma ferramenta para você ajudar. Não há necessidade. Taizan se aproximou dos ringues novamente e Hafran tentou detê-lo. Espere um. Não há necessidade de impedi-lo. O fantasma falou vagarosamente. Quando Taizan agarrou os anéis, uma força surgiu. Um poder que afastava tudo que se aproximava. Era mais uma aura do que uma mera força. Se for esse o caso. Superá-lo foi surpreendentemente simples. Taizan aumentou sua própria energia espiritual. Uau! A aura crescente dos anéis começou a ser suprimida pela posição de Taizan. Taizan suprimiu a classificação com a mão. Fique calmo. Mesmo sem usar a transformação apóstola, sua própria classificação foi suficiente para subjugar facilmente esse nível de resistência. Eu sou seu mestre. Como ferramentas, você será usado como eu desejar. Rachadura. Taizan agarrou os anéis com força. O poder crescente desapareceu com um puff. Taizan ergueu a mão. O par de anéis descansou silenciosamente na palma da mão. A surpresa se espalhou pelo rosto de Hafran. Para fazer isso tão facilmente. Eu cresci muito. Fiquei muito mais forte. Se fosse ele da faixa dos anos 30, não teria sido tão fácil dominar os anéis. Você ficou bem forte. Hafran sorriu satisfatoriamente. Então dê uma olhada. Estes são os anéis que eu dediquei tudo para criar. Agora, ele poderia facilmente suprimir a resistência dos anéis. Mas, se fosse ele daquela época, ele teria lutado ou precisado de ajuda de outra coisa. Por um mero equipamento, possuía força para rejeitar aventureiros do 30º e 40º andares. Taizan examinou o par de anéis. Um deles era um anel preto. A aura que emitiu era feroz. Reconheceu Taizan, mas parecia não tê-lo aceitado totalmente, emitindo uma aura sutilmente rebelde. Uma escuridão misturada com majestade. A classificação do usuário é muito baixa para produzir o efeito adequado. Poder de ataque mais 500. Um anel criado a partir da fusão da garra de um dragão e da brasa do rei espiritual. É meramente poderoso. As grandes auras de cada um se chocaram para formar um único ego. O ego não é completo. É violento e não reconhece nada além do seu gêmeo. Aquele que o domesticar totalmente ganhará outro poder. Ah! Taizan e o fantasma falaram simultaneamente. Com a reação deles, Hafran ficou satisfeito. Você está satisfeito? Não, isto é. Taizan estava sem palavras. Até ele, que raramente fica nervoso, achou o anel surpreendente. O fantasma expressou seus sentimentos. O que é isso? Isso é realmente um anel? É. Você saberia se visse a descrição. Não, esse não é o problema.
O fantasma também leu a descrição, mas até ele achou as habilidades anexas incompreensíveis. Poder de ataque 500, anexado a um anel, não vi esse nível nem nas camadas profundas. Isso porque, herói, você não desceu adequadamente às profundezas. Em lugares muito profundos, equipamentos deste calibre são raros, mas podem ser encontrados. Isso não vem ao caso. O fantasma repetiu estupidamente a mesma frase. Na verdade, ele foi morto pelos guias antes de descer adequadamente às profundezas. Mesmo assim, o desempenho foi difícil de compreender. Taezan riu. Um anel quase soma metade do meu poder de ataque. Claro, os materiais que você forneceu eram desse calibre, então é natural que esse tipo de equipamento tenha surgido. Isso certamente é verdade. O fantasma gemeu. Isso está realmente bem? Existe algum problema? Ele apenas recebeu uma compensação pelo que merecia. Rafran falou como se não houvesse nenhum problema. Além disso, com a força que ele possui atualmente, mesmo adquirir tanto não seria um problema. Incapaz de argumentar, o fantasma ficou em silêncio. O que Taezan enfrentava agora eram apóstolos de deuses e monstros originários de antigas divindades, fragmentos de monstros que destruíram o mundo. Nenhum deles era um monstro que um aventureiro do 50º andar pudesse controlar. Portanto, não era estranho que Taezan, que havia ultrapassado o 50º andar, possuísse equipamentos muito além desse nível. Acontece que o desempenho incomparável do anel os deixou sem palavras. E o outro então? O anel preto contrastava com o branco. Assim como sua cor, a aura que emitia era completamente oposta. Se o anel preto era áspero e rebelde, o anel branco carregava uma aura de nobreza e elegância. Aceitou o toque de Taezan sem resistência, reconhecendo um branco puro tingido de elegância e mistério. A classificação do usuário é muito baixa para obter todo o efeito. Ele sinergizar com o usuário utilizando sua própria energia espiritual e assistências. Também pode armazenar vários poderes para uso quando necessário. Um anel criado a partir da fusão da origem da luz e da fonte do apóstolo. Enormes fileiras colidiram para se tornarem uma só. O ego é completo e possui dignidade. Aceita outros além de seu gêmeo. Aquele que o domesticar totalmente ganhará outro poder. Ao contrário do anel preto, não houve efeitos imediatamente perceptíveis. No entanto, os efeitos escritos por si só foram suficientes para provocar um suspiro de Taezan. Equipamento com energia espiritual. Uma classificação que não deve ser subestimada foi sentida no próprio equipamento. Essa classificação estava ajudando Taezan. Taezan tentou extrair energia espiritual como teste. Ele então distorceu a energia espiritual atraída, usando a energia espiritual distorcida para sintonizar 3 provas que se espalharam em todas as direções. Estalar. O poder materializado pisou ao redor. Normalmente, sintonizar a energia espiritual dessa forma levaria a uma fadiga significativa. No entanto, Taezan não sentiu muito peso. Houve um leve início de fadiga, mas era administrável. Nesse caso, o fardo de sintonizar a energia espiritual após usar a transformação do apóstolo deve ter sido significativamente reduzido. Ele ganhou uma clara vantagem na utilização de energia espiritual. Assim como o anel preto, o efeito não foi evidente, mas foi igualmente eficaz. O outro efeito do armazenamento de energia ainda não foi totalmente compreendido, mas certamente não foi um efeito simples. Isso é bom demais. Taezan ficou maravilhado. Mesmo esses efeitos não foram perfeitos. Houve uma observação de que o poder de Taezan ainda era insuficiente para aproveitar totalmente o potencial do anel. Quanto mais fundo ele se aprofundava, mais forte se tornava, e o desempenho do anel também melhorava. Era um anel além do que ele havia imaginado. Rafran também sorria continuamente, satisfeito com o resultado. Sempre quis criar equipamentos tão bons. Foi uma oportunidade de realizar esse sonho, por isso coloquei todo o meu coração para fazê-lo. Taezan usou os 2 anéis. Ele teve que remover 2 anéis bons para equipar os novos, mas o desempenho tornou a escolha fácil. Assim que Taezan usou os anéis, a energia contida neles começou a girar em torno dele. Você equipou um par de anéis tingidos de cor. Definir efeito ativado. Força, agilidade e inteligência aumentam em 5%. Além disso, um efeito definido que aumentou todas as estatísticas em 5%. Foi realmente ridículo. Janela de status. O alvo está nas melhores condições. Seu poder de ataque estava agora próximo de 2000. Ele se tornou incomparavelmente mais forte em um instante. Parece que você está satisfeito. Eu também. Foi um momento agradável. Ele lentamente pegou o martelo. Traga mais da próxima vez. Vou gostar de fazê-los. Então vou confiar isso a você imediatamente. O que? Taezan entregou os minérios que recebeu do mundo dos gigantes e a vontade de destruição que obteve ao caçar lobos. Rafran aceitou relutantemente o equipamento, que emitia uma aura extraordinária à primeira vista. Quando você conseguiu isso? Ao examinar cada item, Rafran engasgou ao ver a vontade da destruição. Isso é, bem, você trouxe algo interessante. Você sabe o que é? A vontade que clama pela destruição de mundos. Eu conheço bem, afinal, meu mundo foi destruído por ela. Ocorreu-lhe que o próprio mundo de Rafran provocara a sua própria destruição. Com um rosto alegre, ele classificou os materiais.
Isso será um treino para mais tarde. Estarei ocupado. Volte mais tarde. Vou fazer outra coisa. Deixando Rafran para trás, Tarzan desceu de volta ao labirinto. Ele voltou ao 52º andar. Ele imediatamente encontrou uma cobra transparente e a esfaqueou com sua espada. 3.423 danos à cobra transparente. O dano aumentou significativamente. A cobra não resistiu ao golpe da espada e desapareceu instantaneamente. Ele já era rápido, mas agora avançava pelo labirinto ainda mais rápido. Ele rapidamente passou por salas secretas e derrotou o chefe. As recompensas do 52º andar estavam todas relacionadas à magia. Ele os reuniu e os apresentou a Lilith como oferendas. Você é rápido. Não resta muito até a próxima magia intermediária. Continue assim. Ela encorajou Tarzan com olhos brilhantes. E então, Tarzan chegou ao 53º andar. Um monstro no 53º andar era uma aranha com rosto humano. Cuspiu seda dura de aranha e atacou com suas mandíbulas, mas não foi páreo para Tarzan. Série do 50º andar. Novas entidades apareceram, mas nada mudou. O poder que Tarzan construiu não desapareceu mesmo quando ele entrou em um novo nível. Como antes, apenas entidades especiais poderiam detê-lo. Altares dos deuses, os imortais, guias, deuses antigos. E então apareceu. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.